Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Uma alegria novamente estar aqui, né, com essa incumbência de trazer a palavra do Senhor. Quando o pastor Emerson me convidou, eu fiquei pensando o que eu ia falar. E aí vamos orar, né? E me lembrei dos estudos que nós estamos fazendo junto com os jovens, às sextas-feiras, às 11 horas da noite, vai até quase 1 hora da madrugada, né? Que chama de imersão. É estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Marcos, que vai terminar nessa sexta-feira. E aí eu aprendi bastante coisa no Evangelho de Marcos. E aí Deus foi falando no meu coração hoje pela manhã, principalmente, quando eu estava meditando nesses textos, para estar aqui hoje à noite. E Deus me fez uma pergunta, né, que eu tenho feito já em algumas vezes. E algumas coisas até que eu vou falar, eu comentei com os jovens nessa imersão. E eu convido os outros jovens que não estão participando, jovens de 12 a 100 anos, que queiram participar, às 11 horas aqui, numa sala aqui no anexo ao lado. É um momento de estudo da palavra apenas, bem descontraído, né? Então vai até 00:30, 1:45. É muito bom. Como é sexta para sábado, né? Então o pessoal não está muito preocupado, porque a maioria às vezes não acorda muito cedo no sábado, né? Mas quem acorda, eu acordo às vezes bem cedo, mas nem por isso nós temos deixado de participar. Então, e Deus foi falando no meu coração. E aí Deus me deu 2 textos que eu vou compartilhar com a igreja. E hoje nós vamos fazer, eu gostaria que, tem um pastor que ele sempre fala que quando ele vai para uma igreja, eu já falei isso aqui, eu vou repetir novamente, que ele vai para a igreja, ele fica observando assim, para ver se a igreja gosta muito de Bíblia. Se não gosta de Bíblia, quando a gente termina de pregar, eles fecham a Bíblia, né? Então hoje ninguém vai fechar a Bíblia, porque eu vou ficar falando os versículos, então você vai acompanhar comigo. E para acompanhar comigo durante toda a mensagem, você tem que estar com a Bíblia aberta, para saber se eu estou falando certo ou não, né? Então aqui, eu não sou o dono da verdade, a verdade é a palavra, e você vai acompanhar comigo, amém? Se você tiver um papel, puder anotar, fica mais interessante para você depois meditar na sua casa, né? Então vamos lá. Eu vou ler 2 textos muito conhecidos, um no Evangelho de Mateus e outro no Evangelho de Marcos. Mateus, eu vou ler um texto que vai falar sobre o nascimento de Cristo, Mateus capítulo 2. Nós vamos ler 12 versículos aqui, depois eu vou para Marcos no capítulo 1 e capítulo 2, a gente vai fazer um paralelo entre esses 2 textos, né? No final do ano, na cantata de Natal, eu preguei sobre esse mesmo texto aqui de Mateus, falando sobre o nascimento de Cristo. Hoje nós vamos ler o mesmo texto, mas não tem nada a ver com o Natal, amém? Nós vamos falar sobre Cristo, mas não é sobre Natal hoje, tá? O texto é o mesmo. Isso que é maravilhoso na Bíblia, que ela se renove, e cada dia que você lê, você descobre coisas novas. Então isso é fantástico, isso que me faz ser mais apaixonado pela Bíblia, né? Porque sempre que eu estou lendo, o Espírito Santo está ministrando sobre a minha vida. E aí hoje cedo eu estava meditando nesse texto, no almoço meu sogro esteve em casa, e aí eu comecei a contar para ele sobre a mensagem, e aí deu vontade de chorar, né? Porque eu comecei a lembrar do que Deus foi falando no meu coração. Então, quando você ouve a voz de Deus através do estudo da palavra, o Espírito Santo trabalha. E como eu sou chorão na presença de Deus, então eu sempre choro. Então, às vezes eu estou quietinho no meu canto lá, estudando a palavra, o Espírito Santo vai falando, eu vou chorando, e ali o Espírito vai falando, e eu vou aprendendo cada dia mais. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos aprender. Eu também vou aprender bastante nesse texto de hoje. Amém? Então, vamos lá. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1, acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados, todos os príncipes, sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram.
E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Esse aqui é o texto de Mateus. Agora nós vamos lá em Marcos, que é o menor evangelho aqui dos 4. E Marcos, eu me apaixonei muito pelo evangelho de Marcos nesses estudos que nós estamos fazendo, porque ele fala da vida de Cristo bem rápido, né? E isso faz com que a gente tenha um panorama bem, mais, até com menos detalhe, mas ao mesmo tempo muito rico, porque faz com que a gente veja toda a trajetória de Cristo e o ministério que ele veio implantar, o reino que ele veio implantar aqui na terra. Então Marcos ele vai falar isso, ele é mais direto, porque ele escreveu para os romanos, então ele não se apegou muito a alguns detalhes, mas Marcos é muito rico nesse ponto. Ele vai falar muito de Jesus trabalhando, Jesus como fazendo os milagres e mostrando ele ali como servo. Amém? Então Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, diz assim, versículo 9, Marcos 1, versículo 9, diz assim: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Aí versículo 17 ainda, diz assim: E Jesus disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. No capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. Vamos meditar então nesses textos. Nós vamos fazer um paralelo aqui muito interessante. E a pergunta que Jesus falava para mim hoje de manhã é assim: o que te motiva? O que me motiva a estar aqui hoje? Qual é o motivo de você ter vindo aqui hoje à casa de Deus? O que trouxe você aqui nesse templo? Para cantar, para ouvir a palavra? Qual é o motivo? Será que você veio aqui para receber alguma coisa em troca? Ou você veio aqui porque você tem medo do inferno? Ou para fazer uma missão para Deus? Eu não sei qual é o motivo. Algum motivo deve ter. E nós vamos ver qual que tem que ser o motivo que norteia o crente verdadeiro. E Jesus vai mostrar isso através desses evangelhos, desses textos que nós lemos. O que tem que ser o principal ponto, a principal motivação de estar aqui hoje. Então a pergunta é: o que te motiva? E nós vamos responder isso daqui a pouco. No Evangelho de Marcos, nós vemos então Jesus iniciando o seu ministério terreno. Quando nós lemos aqui em Marcos, nós vemos que, e aconteceu no versículo 9, do capítulo 1, e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João Batista, no Rio Jordão. Então Jesus está iniciando o seu ministério terreno. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que ele é batizado. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo desce como uma pomba sobre ele, ou seja, ele é revestido pelo Espírito, e Deus Pai, das portas do céu, fala o quê? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui o ministério de Jesus, como esse pregador, iniciando sendo vaticinado, sendo comprovado pelo Espírito Santo e por Deus. O que você imaginaria um pregador de hoje? Quem sabe se você fosse batizado, no dia que você é batizado, o Espírito Santo desce sobre você, você é batizado no Espírito Santo, e você ouve, todo mundo ouve na igreja, uma voz que vem do céu e diz: esse é meu filho. O que você faria no início do seu ministério? Muitos homens achariam-se o melhor, porque nem todos, não foi com todos que aconteceu isso, foi só com Jesus.
E como ele está iniciando o ministério, então ele vai falar assim, agora eu vou começar meu ministério, então eu vou lá agora para Jerusalém, porque eu estou aqui em Nazaré, eu estou aqui na Galileia, numa região pobre, uma região onde, se a gente for comparar com o Brasil, seria uma região onde os povos de uma outra área menosprezassem. Por exemplo, é muito comum, até infelizmente, né, não estou falando que isso seja certo, mas às vezes é comum o pessoal do sul ou sudeste menosprezar o pessoal do norte, do nordeste. Seria mais ou menos isso. Então, a Galileia, onde Jesus estava, era a parte pobre, era a parte menosprezada pelo povo da Judéia, que ficava em Jerusalém, onde estava o templo, onde estava a sede, onde estava ali o governo. Então, Jesus agora, estando mesmo naquela região pobre, ele poderia agora, já que o Pai desceu e falou comigo, o Espírito Santo desceu sobre mim, e o Pai falou, então agora eu vou para Jerusalém no templo, e eu vou agora tomar as rédeas, e vou começar a pregar, porque eu sou bom. Só que quando você está na direção de Deus, não é você que se guia, mas é o Espírito Santo que guia você. Então o Espírito Santo, a Bíblia vai falar que o Espírito, nós lemos aqui, que logo depois que aconteceu isso, o Espírito o impeliu, ou seja, o Espírito o levou para onde? Para o deserto. O que é o deserto? O deserto era o território do inimigo. O primeiro Adão, lá no Éden, quando ele foi tentado pela serpente, ele caiu, mesmo estando no Éden, no jardim. Agora Jesus, que o apóstolo Paulo, ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que Jesus é o último Adão, e esse último Adão agora, ele não fica esperando ser tentado, mas ele vai ao território do inimigo para ser tentado, e lá no território do inimigo, ele enfrenta o inimigo, e nós sabemos das 3 tentações que ele passa, que Mateus vai falar com clareza, e ele vence o inimigo. Mais uma vez agora, Jesus foi comissionado, Jesus foi ao deserto, venceu o inimigo. O que ele pode fazer agora? Agora sim, agora eu vou para Jerusalém, vou subir no templo e eu vou agora mostrar que eu sou bom mesmo, porque eu vou começar meu ministério. Mas não é isso que acontece. Jesus agora, ele volta para a Galileia, para a região pobre, ali em Cafarnaum, e ele começa o seu ministério na região mais pobre. E aí ele vai mostrar então qual é a motivação de nós estarmos aqui. Qual deve ser a principal motivação de você e eu estar aqui. E qual é a motivação? Então ele vai e ele faz a cura, Marcos ele vai fazer uma sequência e ele mostra que ele cura um endemoniado em Cafarnaum, ele cura a sogra de Pedro, ele cura um leproso, ele cura o paralítico de Cafarnaum, já trazendo os seus discípulos consigo. E ele começa então a curar e a mostrar e a fazer as obras dele na região mais pobre ali de Jerusalém, de Israel, na Galileia. Então Jesus ele vai mostrando e ele faz algo que eu achei maravilhoso. No versículo 17, ele começa então a chamar os homens para o segui-lo, para ser seus discípulos. E o principal ponto que eu vejo aqui é que ele vai andando e ele vê Pedro, ele vê Simão e ele vê o seu irmão André. Os dois estavam pescando, trabalhando. Jesus nunca chama uma pessoa desocupada. Jesus sempre vai chamar alguém que está trabalhando. Jesus nunca vai pegar a pessoa que não tem o que fazer e vai falar assim, vem fazer alguma coisa para mim. Não, você vai estar ocupado e ele vai te convocar para fazer a missão. E o que mais importante, ele fala assim, olha, e Jesus ele disse, vinde após mim. Então o principal motivo de estarmos aqui é seguir Jesus. Essa é a resposta. Não é, muitas pessoas falam assim, mas eu estou aqui para fazer uma grande missão para a obra de Deus. Não é a missão que você tem que fazer, você vem seguir Jesus. A missão é consequência de quem segue Jesus. Você não vem para a igreja para receber algo, ou quem sabe para fazer uma missão, não é isso. O principal motivo, aliás, o único motivo, tem que ser seguir Jesus. Tem muitas pessoas fazendo missões para Deus, mas não estão seguindo Jesus, por incrível que pareça. Mas quando você segue Jesus, você fará uma missão na direção dele, porque é ele que vai te direcionar, é ele que vai te guiar, é ele que vai te conduzir. Então ele fala assim, olha, no versículo 17, Jesus disse para Simão e para André, vinde após mim. Esse era o motivo principal, vinde após mim, me segue. E aí agora ele apresenta a missão, porque eu farei que sejais pescadores de homens. Então o principal motivo nosso de estarmos aqui é seguir Jesus. Essa é a resposta que Jesus falava comigo hoje de manhã. Qual que é o principal motivo? Ele falava para mim assim, de eu estar na igreja, de eu participar, de eu estar envolvido com a igreja. Qual é o principal motivo? Seguir Jesus. Esse tem que ser o principal motivo. Quando eu li aqui no capítulo 2, versículo 14, ele encontra mais outro homem trabalhando que é Mateus,
na alfândega. E ele chega para Mateus e fala assim: Mateus, vamos fazer uma missão? Não. Ele fala assim no versículo 14: segue-me, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Então você está aqui, única e exclusivamente, para seguir Jesus. Só por isso Ele te chamou, Ele me chamou para seguir Jesus. Ele é o principal, Ele é o norte, Ele é o nosso guia, Ele que nos conduz, é Jesus Cristo. Nós temos que ter essa mente, essa consciência, que nós estamos trabalhando na obra, mas primeiro seguimos Jesus, e aí Ele nos coloca aonde Ele quer que nós estejamos, é Ele que nos direciona. Na semana passada o pastor Hermes pregou sobre avaliando os custos. Não importa o tempo que leva para se concretizar, nem tampouco o desgaste do processo, mas o que importa é o resultado. E quando eu vejo as pessoas seguindo Jesus de verdade, Jesus, nós vemos que durante todo esse processo, você vai passar por dificuldades, mas não tem problema, porque Ele estará contigo, e é Ele que vai te direcionar. Jesus sabia disso, sabia que a sua caminhada para a implantação do reino seria desgastante, mas Ele conseguiria realizar a sua missão de implantar a igreja aqui na terra. Essa era a missão de Jesus, e Ele cumpriu a missão, e Ele trouxe outros com Ele, que estavam dispostos a segui-lo, e a fazer a missão. Ele sempre vai nos chamar, Ele sempre vai nos direcionar, Ele sempre vai nos comissionar para fazer algo, mas primeiro eu me disponho a segui-lo. Essa é a missão nossa. Segue Jesus. Só basta isso, basta seguir Jesus, que Ele vai direcionar você. É Ele, quando você acordar de manhã, fala: Senhor, o que eu agora estou aqui para te segui-lo, e agora o Senhor direciona a minha vida. Esse deve ser o seu devocional de manhã, porque durante todo o seu dia, você fará os trabalhos que tiver que fazer, mas de acordo com a vontade de Deus, porque Ele vai falar ao teu coração. Mas quando eu meditava sobre isso, eu entendi que existem 3 classes principais de seguidores. E como que eu descobri isso? Lendo o Evangelho de Marcos. Quando eu comecei a olhar aqui, e nós estamos estudando o livro de Marcos, como eu disse, eu vi então que Jesus começa a missão, Ele chama algumas pessoas, e Ele começa a fazer alguns milagres. Durante esse processo dos milagres, Ele também faz o quê? Multiplicação de pães. Então Ele faz multiplicação de pães, ou seja, Ele sacia a fome do povo, e ele mostra o seu poder sobre a natureza, quando Ele manda o mar se aquietar, quando o vento parar. Então Ele começa a fazer os milagres, e Marcos vai descrevendo isso. E quando Ele faz esses milagres, uma grande multidão começa a segui-lo. Mas será que a motivação da multidão estava correta? Então, dentro dessa multidão, dentro desses seguidores de Cristo que eu estou vendo aqui no início do Evangelho de Marcos, eu vejo 3 classes principais de seguidores. A primeira classe é do homem natural. Estava seguindo Jesus, nós vamos ver que estavam seguindo Jesus. Existia ali uma classe de homens naturais. Eles seguiam Jesus. O que é o homem natural? É o homem carnal, no seu estado original, que desconhece o Senhor e não teme, nem tampouco ama a Jesus. Está em estado de sono, adormecido, é insensível às coisas relacionadas a Ele. Ele ignora o pecado e seleciona os atributos de Deus, como amor, e fala assim: não, Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quiser. Se esconde muitas das vezes atrás do livre-arbítrio, que permite optar pelas coisas que não agradam a Deus. Exala muitas das vezes uma alegria, uma felicidade quando ganha alguma coisa. Ele está seguindo Jesus, mas ele não ama Jesus. Ele está seguindo, mas com a motivação errada. Ele não está fazendo, ele é servo do pecado, e ele declara que o homem é falho, então o homem é muito falho, então ele vive no pecado, ele continua praticando. Ele vem na igreja, ele ouve a mensagem, e muitas das vezes, se Jesus está mandando falar isso, é porque muitas vezes pode ser que tenha alguém assim hoje, mas Jesus está aqui hoje para mostrar qual deve ser a sua motivação. Então o primeiro homem, o primeiro tipo de pessoa que segue Jesus é o homem natural. Será que eu sou esse homem natural? Somente através da palavra de Deus aplicada pelo poder do Espírito Santo é que esse homem natural possa deixar de ser natural. Então essa é a primeira classe. A segunda classe que Jesus falava comigo é do homem legalista. Quem é esse homem legalista? É aquele que teme a Deus, segue o Senhor com medo da condenação. Ele tem medo de ir para o inferno, então ele segue Jesus. Ele não ama Jesus, ele é apenas legalista. Ele concorda com a lei de Deus na mente e na consciência, mas no corpo ele serve a lei do pecado.
Ele entra em frustração, pois continuamente arrepende-se e peca, não consegue vencer a lei que antes o dominava no mundo, e esmorece e perde a luta contra o seu eu. Esse é o homem legalista. Ele passa muitas das vezes a desconfiar que Deus não tenha tanto poder. A Bíblia vira um livro de histórias místicas, pois não consegue ver o poder de Deus agir na sua vida. Ele é legalista, ele não consegue entender, ele não se entregou, ele não conhece Jesus ainda. Ele está na igreja, ele segue Jesus, e naquela multidão que estava seguindo Jesus aqui em Marcos, depois de ver os milagres, depois de ver a multiplicação do pão, ali dos pães, e saciar a fome, depois de ver, quem sabe, Jesus dominar, ressuscitar mortos, como a filha de Jairo, estavam seguindo Jesus, mas com a motivação errada. Aí vem a terceira classe, o homem espiritual. É aquele que ama a Deus e vive para o reino de Deus. É aquele que não está sobre a lei por ser salvo, mas cumpre a lei porque ele já é salvo. Recebeu o espírito de adoção através do sacrifício de Cristo. O medo agora dá lugar ao amor. Em vez de servir um juiz raivoso, ele passa a servir a um pai amoroso. Esse é o homem espiritual. Esse é o homem que Jesus está buscando aqui nessa noite. Se você não se encaixa ainda nesse método, nesse homem espiritual, é nessa noite que você vai se encaixar, porque ele está aqui para transformar a tua vida, como ele está transformando a minha. Em qual deles eu me encaixo? Nos primeiros capítulos, então, de Marcos, nós vemos essas três classes de pessoas. Ele inicia curando as pessoas, como eu disse, multiplicando pães, e eles vão mostrando quem eles são. Quando eu olho então em Marcos capítulo 2, que nós estamos meditando aqui, vocês estão acompanhando comigo aí, nós vamos ver então a cura do paralítico de Cafarnaum. Nessa cura do paralítico, quando desce aquele homem lá na frente de Cristo, nós vemos que a primeira coisa que acontece é que aquele homem, quando é descido na frente de Jesus, pelo telhado, creio que todos conhecem esse milagre. Então aqueles 4 homens tiram ali o telhado, eles descem aquela cama daquele homem, está escrito aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1 de Marcos, que vocês estão acompanhando com a Bíblia aberta. Então, fala assim no versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus não mandou ele levantar? Porque, de acordo com o costume judaico, quando uma pessoa nascia paralítica, ou estava com alguma doença, era consequência do pecado, ou dos pais, ou daquela pessoa. Isso era no costume judaico. Então, eles tinham pecado, por isso que eles estavam paralíticos. Era esse conceito que eles tinham. Então, não fazia sentido Jesus pegar e falar assim, levanta-se. Se o problema dele estar ali deitado era do pecado, então não fazia sentido Jesus falar assim, levanta-se desse leito. Ou seja, aquele homem continuaria no pecado. Porque se ele estava no pecado, não houve perdão. E para os judeus, o único que perdoava era Deus. Só que Deus estava ali na pessoa de Jesus Cristo. Então esse Deus que me motiva a estar aqui hoje, que eu sigo, ele disse primeiro, perdoado estão os seus pecados. Ou seja, acabou, agora ele pode andar, porque o pecado que estava sobre ele foi perdoado. Ele falou isso na frente de todos. Mas os fariseus, quando ouviram isso, perguntaram, quem pode perdoar pecados senão Deus? Está escrito no versículo 7. E Jesus conhecendo, isso eles pensaram, e Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí no versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, está aqui nessa manhã, está aqui nessa casa. Ele diz que tem poder, tem na terra poder para perdoar pecados. Aí ele se volta para o paralítico e diz assim, no versículo 11, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se tomando o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Então, nós vemos aqui a primeira classe de pessoas. Quem era a primeira classe? Os legalistas, eles que eram os líderes da época. Quando eles viram tudo aquilo ali, eles, na mesma hora, quando Jesus perdoa os pecados, eles já começam a criticar Jesus. E nós vamos vendo depois, nas outras passagens, que eles vão já tentando de todas as maneiras se voltar contra Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Eles eram a classe dos legalistas, mas estavam seguindo Jesus, porque eles estavam ali ouvindo Jesus naquela casa. A segunda classe que eu vejo também, quando eu estou meditando no Evangelho de Marcos, são o quê? Os crentes carnais.
Quando nós vemos aqui no capítulo 5, versículo 40 de Marcos, diz assim a palavra do Senhor. Aqui quando ele fala da cura da filha de Jairo, né? A filha de Jairo, creio que a maioria conhece, ela tinha morrido, e Jesus vai até a casa de Jairo para ressuscitar a filha dele. Mas quando ele chega lá na casa de Jairo, o que ele faz? Ele então, sabendo que aquela multidão não estava mais seguindo ele por um motivo certo, ele pega alguns dos seus discípulos, o pai e a mãe, entra no quarto onde estava a filha e ressuscita ela. Eles não tiveram o direito de ver isso. Nós vemos também, no capítulo 7, nós vemos que quando Jesus cura um surdo em Decápolis, ele faz o quê? Capítulo 7 de Marcos, versículo 33. Então, na primeira cura, na primeira ressurreição ali, ele tira a multidão, ou seja, ele entra no quarto, por quê? Porque a multidão era carnal, ela não acreditava em Jesus. Ela estava ali apenas seguindo, mas ela não acreditava em Jesus, porque eles riram lá quando ele falou que ela dormia. Eles não confiavam em Jesus. E nós vemos aí, então, Jesus sabendo disso já, ele vai aqui no capítulo 7, versículo 33, diz assim, na cura do surdo e gago de Decápolis. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos no ouvido e cuspindo, tocou-lhe na língua. E aquele homem ali foi curado, mas Jesus tirou ele de lado. Por quê? Porque a multidão já não estava seguindo Jesus pela motivação certa. Só estava com ele agora os homens espirituais. E nós vamos ver outras curas. Por exemplo, 8, 23 de Marcos mesmo, nós vamos ver quando ele vai fazer a cura do cego de Betsaida. Ele faz no versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, ou seja, tirou da multidão, porque aqueles homens carnais não tinham motivação certa de estar. Se você for uma pessoa carnal, muitas coisas você deixará de ver na obra. Você pode estar às vezes no meio da igreja, mas você não vai sentir a presença do Espírito Santo. Você vai sair daqui pior do que você entrou. Você vai ver pessoas falando em língua, pessoas chorando, pessoas se alegrando, e não vai entender isso. Por quê? Porque você não é um homem espiritual. Porque se for espiritual, você entenderá e saberá que a tua vida está sendo mudada pela presença do Espírito Santo que está aqui nessa noite. E a terceira classe de pessoas que nós vemos aqui também, está, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 29, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, e ele faz a pergunta, ele fala assim, quem dizem aí quem eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? Aí um fala, estão falando que você é Elias, outros falam que é João Batista, ou é um dos profetas. Mas aí o Espírito Santo, Mateus vai falar isso, o Espírito Santo iluminando a Pedro, ele diz então a Pedro, e ele lhe disse, mas vós dizeis quem eu sou? E respondendo Pedro disse, tu és o Cristo, esse é o homem espiritual. O homem espiritual reconhece quem é Cristo, o homem espiritual anda com Cristo, o homem espiritual é guiado por Cristo, o homem espiritual está aqui para seguir a Cristo, ele está com o único propósito de seguir a Cristo. Mas a pergunta continuava na minha mente, qual é a motivação que me tem trazido aqui à igreja? Se a motivação for certa, seguir a Cristo, então, como eu vou seguir a Cristo? Como eu vou encontrar Cristo? Muitos podem estar me perguntando, eu não estou vendo nada, você está falando que Ele está aqui no meio, mas eu não estou achando a Cristo, mas eu vou te apresentar Ele. Como que eu apresento a Ele? Vamos lá em Mateus então, que nós vemos no nascimento de Cristo. Nós vemos então Mateus capítulo 2, alguns homens que procuraram Cristo. Alguns homens que procuraram a Cristo. Quando nós vamos então Mateus capítulo 2, nós vemos sobre o nascimento de Cristo. E a Bíblia diz que o primeiro ponto que revelou a Cristo foi o céu. Os céus revela a Cristo. Capítulo 2, versículo 2. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. Então o céu revela a Cristo. E o céu está aqui na pessoa do Espírito Santo revelando a você Cristo nessa noite. Basta você observar o que ele está falando. Mas pastor, que estrela é essa? Que estrela é essa que me revela Cristo? Vamos ver que estrela é essa? Vocês estão com a Bíblia aberta, então acompanha comigo. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1 é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler com vocês. A partir do versículo, vamos ler alguns versículos só. A partir do versículo 10. Vamos ver que estrela é essa que vai me revelar Cristo. Que vai me mostrar quem é Cristo. Vai me apontar para Cristo.
Qual que era a função da estrela lá em Belém? Apareceu no céu, e ela foi direcionando aqueles magos para encontrar Cristo. Então, qual que é essa estrela? Vamos ver aqui o próprio Jesus falando das estrelas. Apocalipse capítulo 10, capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito. Então, João, que escreveu o livro, ele está falando. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, João, ele foi arrebatado em espírito, e o Senhor, ou seja, Jesus, apareceu para ele com uma grande voz, como de trombeta, e ele diz assim: olha, o que eu vou falar para você vai escrever às 7 igrejas, aqui representando todas as igrejas da terra. As 7 igrejas, ele vai citando da Ásia Menor. Tá? Vamos continuar então. E no meio dos 7 castiçais, eu virei para ver quem falava. Então João vira para ver. E virando-se vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido seu peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, e dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Oh, glória. Eu que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tem as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério, aí ele vai explicar agora, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus agora vai explicar para João o que eram as 7 estrelas e os 7 castiçais. E ele explica assim: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas que João viu eram o anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja quando nós lemos aqui em Apocalipse? O anjo da igreja é o homem que Deus levantou e colocou diante de vocês. O pastor da igreja é o anjo da igreja. Ele é a estrela que aponta Jesus Cristo. A missão do pastor é mostrar Jesus, é apontar Jesus. Então, se eu quero encontrar Jesus, eu tenho que seguir o meu pastor. Se o meu pastor está na direção de Deus, eu sigo a ele, porque ele é a estrela que está me apontando Jesus Cristo, e através dele eu verei Jesus, eu seguirei Jesus, eu estarei com Jesus, porque foi isso que Jesus disse aqui para João. Ele viu 7 castiçais. 7 castiçais era a igreja, eram as 7 igrejas, mas nessas igrejas existia o anjo, existia um líder, um homem chamado por Deus, e esse homem era chamado de estrela, e essa estrela que apontou para Jesus aqui, quando ele nasce, nós vemos também a missão do pastor, apontar Jesus para a igreja. Quantas pessoas vêm para a igreja, mas são rebeldes, não ouvem o que o pastor fala, só criticam, só falam coisas contrárias a ele, mas nessa noite, eu estou aqui para me reconciliar, eu estou aqui para andar com ele, eu estou aqui para ser guiado por ele, porque Jesus colocou diante da igreja para apontar Jesus. Essa é a missão do pastor. Quer encontrar Jesus? Os céus revelam Jesus. E o primeiro ponto é que quando eu procuro Jesus, uma estrela vai me apontar, mas pode aparecer outros líderes para atrapalhar. Quando esses homens viram a estrela, eles encontraram Herodes. Herodes era o rei, considerado o rei dos judeus. Nem judeu era, mas era considerado o rei dos judeus. Era um homem sanguinário, um homem ruim. E quando ele ouviu falar que o Messias, que o Cristo estava nascendo, ele queria matar a Cristo. Então ele tenta atrapalhar a missão dos magos, mas a estrela continuava apontando para onde o Messias estava, e essa estrela fala para eles depois: olha, não volta para Herodes, vai por outro caminho, porque aquele homem lá, ele é contra Jesus. Quantas pessoas, quantos líderes hoje se colocam às vezes na frente de multidão para atrapalhar a multidão a seguir a Jesus. Por isso eu tenho que conhecer a palavra e saber que o líder que eu estou seguindo é um líder que preza e vela por essa palavra, que prega essa palavra, que ensina essa palavra.
Essa é a missão da igreja. Então quando o pastor vem aqui e ele nos doutrina, ele nos exorta, ele está fazendo o quê? Apontando para Jesus, que eu estou aqui para segui-lo. Qual é o propósito de você e eu estar aqui? Seguir Jesus. Mas como eu vou saber? Então eu vou seguir através da sua palavra. Mas o que eu vejo aqui nesse texto, que muitos homens tentaram atrapalhar, esse homem tentou atrapalhar, e vão tentar atrapalhar você. Quando você se propor a seguir Jesus, vão tentar te atrapalhar, mas a estrela continuará a brilhar e vai mostrar Jesus. Mas o que me chama a atenção é que quem procura Jesus, encontra Jesus. Oh, glória! Quem procura Jesus, encontra Jesus. Não foi isso que aconteceu com os magos? Eles procuravam Jesus. O Herodes tentou atrapalhar, era um homem forte, um homem sanguinário, um homem poderoso, mas não conseguiu atrapalhar, porque quem procura Jesus, encontra Jesus. Mesmo que no meio do caminho, muitas lutas, entraves, líderes muitas vezes querendo matar Jesus, apareçam como Herodes, o Espírito Santo, ele vai direcionar a igreja, através do anjo que Deus colocou para nos guiar, e você encontrará Jesus. Oh glória, você encontrará Jesus. E então eles saíram, e eles continuaram andando, e eles viram, no versículo 10 diz assim, ó, e vendo eles as estrelas, alegraram-se muito com grande júbilo. Aí o versículo 11 ele fala de um terceiro ponto que eu achei fantástico. Quem encontra Jesus agora, entra na casa de Jesus. Você entendeu? Quem encontra Jesus, entra na casa de Jesus. O que é entrar na casa? É conviver com Jesus, é estar com Jesus. Então, no versículo 11 diz assim, ó, e entrando na casa, acharam o menino, com Maria sua mãe. Parte A do versículo 11. Então, quem encontra Jesus, quem procura, encontra. Quem encontra, entra na casa de Jesus. E o quarto ponto, quem entra na casa de Jesus, adora Jesus. Não adora suas coisas, não adora sua vida, não adora as coisas que você pode ganhar. Você adora Jesus. Você adora Jesus. No versículo 11 ainda, a parte B diz assim, ó, prostrando-se, o adoraram. Oh glória. Quantas pessoas vêm para casa, vêm aqui para o templo, e não adoram Jesus? É incapaz de dobrar o joelho para orar. É incapaz de levantar pedir ou falar alguma coisa com Deus, se entregar a Ele. Jesus, estou aqui para te agradecer e para te seguir. Fale comigo como eu quero, como o Senhor acha que tem que falar, porque eu estou aqui para seguir a Ti. Adorar Jesus, se entregar a Jesus. Então quem procura Jesus, encontra Jesus. Quem encontra Jesus, entra na casa de Jesus. E quem entra na casa de Jesus, adora Jesus. E o quinto ponto para encerrar, quem adora Jesus, ele contribui para a obra de Jesus. E feliz. Quantas pessoas não conseguem trazer o dízimo e a oferta à igreja? Porque o pastor só fala de dinheiro. É porque você não está ainda adorando Jesus. Você ainda não encontrou Jesus. Se você pensa assim, eu sinto te dizer, você não encontrou Jesus. Porque aqueles homens, versículo 11 ainda, parte C, adoraram, aí eles fazem o seguinte, ó, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, o que era mais precioso para eles. As coisas que tinham mais valor naquela época, ouro, incenso e mirra, eles ofertaram a Jesus. Porque eles encontraram Jesus, porque eles adoraram Jesus, porque eles estavam na casa de Jesus, eles ofertaram, eles se entregaram, eles não estavam mais presos às coisas dessa terra, eles não estavam mais presos à riqueza desse mundo, eles não estavam mais presos a essas coisas. Quantas vezes nós ainda estamos presos? Qual é a motivação que Jesus falava para mim hoje? Qual é a motivação de eu estar aqui hoje? É para receber uma oração? É para receber uma bênção? É para fazer uma missão? Qual é a motivação? A motivação é seguir Jesus. Quando ele chamou os apóstolos, ele disse apenas, segue-me, 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 segue-me. E ele está falando para você hoje, para João, para Maria, para qualquer um, para Miqueias, para todo mundo, segue-me, 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 segue-me. É isso que ele quer. Siga Jesus, ele está aqui nessa noite. O que te motiva a estar aqui? Era a pergunta que Jesus falava. Você está aqui porque quer algo em troca? Ou por medo do inferno? Qual tipo de homem, qual classe de pessoas eu sou? O legalista, o carnal, ou eu sou o espiritual? Nessa noite Jesus quer transformar a minha vida. Jesus nessa noite Ele quer mudar
todo o meu pensamento, todo o meu conceito, que muitas das vezes eu tenho aprendido errado. Mas Jesus quer mudar, porque Ele está fazendo isso comigo. Qual é o motivo de você estar aqui nessa noite? Se a sua motivação for seguir Jesus, então nesta noite você encontrou Jesus, que Ele está aqui. Ele está falando comigo e com você nessa noite. E você encontrou Jesus, então entre na casa dele. Conviva com Ele. Todos os dias, todos os momentos, todos os minutos da sua vida. Conviva com Ele. Entre na casa dele. E entrando na casa dele, adora Ele. Adora Ele. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. E esqueça das coisas que o mundo muitas vezes tem oferecido. As riquezas desse mundo, que a traça, a ferrugem vai consumir tudo. Se entregue, mas precisa de uma ação sua. Não adianta só falar, é uma ação. Aqueles homens, aqueles magos, eles pegaram suas riquezas e ofertaram a Jesus. O que você veio trazer hoje aqui nessa noite para Jesus? Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do teu dinheiro, mas Ele precisa da tua fidelidade. E é por isso que Ele te dá o privilégio, a mim e a você, de contribuir para o reino que Ele implantou aqui na terra. O reino que Ele começou há 2000 anos atrás. Esse reino que Jesus veio fundar aqui nessa terra, Ele te comissionou a isso, Ele te chamou a isso, e Ele está dizendo nessa noite, qual é o motivo de você estar aqui? Não responda para mim, responda para Ele, porque Ele está te ouvindo. Qual é o motivo? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.